Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Queridos, é emocionante quando a gente lê um texto que o próprio Senhor Jesus direciona à sua igreja. Como falei, foram 7 igrejas na Ásia Menor, a quem o Senhor Jesus direcionou cartas, e esta é a carta que ele direcionou para a igreja em Pérgamo. O tema dessa carta nós poderíamos destacar como sendo uma palavra do Senhor Jesus de exortação e alerta ao mesmo tempo, com relação à tolerância excessiva e permissiva da igreja, com relação aos pecados e à contaminação que vinha de fora para dentro da igreja, por meio de influências pessoais, de relacionamento entre as pessoas. O apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos. Então ele recebe esta revelação. Ele escreve o Apocalipse inteiro lá em Patmos. Mas essa parte do Apocalipse diz respeito a uma igreja que estava localizada na cidade de Pérgamo. E é interessante nós falarmos um pouco sobre Pérgamo. Era uma cidade que era referência em muitas áreas da sociedade. Por exemplo, a área política, ela era uma referência por ter sido cerca de 400 anos consecutivos a capital da Ásia Menor. Depois ela foi também uma espécie de capital do Império Romano, ali na Ásia Menor. Na área cultural, Pérgamo tinha a 2ª maior biblioteca daquele tempo, que só perdia para a biblioteca de Alexandria. Essa biblioteca tinha cerca de 200.000 pergaminhos, exemplares diferentes. E a palavra pergaminho, inclusive, vem de Pérgamo, porque naquele tempo o investimento do governo na área cultural era tão grande que, mediante um embargo econômico que o Egito fez com relação a Pérgamo, e o Egito era o principal fornecedor do papiro, onde os livros eram escritos, então Pérgamo, ela mesma desenvolveu uma maneira diferente de registrar, de escrever. E então foi desenvolvido o pergaminho, que era um material feito de pele de carneiro, e ali então os livros eram escritos, registrados. Daí o nome pergaminho. Na área religiosa, Pérgamo sediava o grande panteão, onde havia ali muitos altares para vários deuses diferentes. É interessante nós vermos que no topo da Acrópole ficava um templo dedicado a Zeus. E todos os dias se levantava uma fumaça que era oriunda do incenso queimado nos sacrifícios prestados a Zeus. Então se trata de uma cidade que todos os dias via a manifestação de adoração de um culto pagão. Havia também o culto a uma outra divindade, chamada Eusculápio, também conhecido como Asclépio Sóter, que Sóter significa Senhor, e era uma espécie de padroeiro daquela cidade. A imagem de Eusculápio era uma serpente, porque as pessoas atribuíam a ele também o poder da cura. E havia diversas romarias durante o ano,
de pessoas de diversas regiões que iam até Pérgamo para buscar a cura por essa divindade chamada Esculápio. Eles diziam que ele era o Senhor de suas vidas. Também havia em Pérgamo o culto ao imperador romano. E ali era uma espécie de central deste culto. As pessoas também de toda a região tinham que pelo menos uma vez no ano ir até Pérgamo para prestar culto nesse templo de César, queimando incenso para ele e dizendo que César era o Senhor. E nesse contexto da carta, nós vemos o Senhor Jesus considerando Pérgamo como sendo o local, o lugar onde se situava o templo, o trono de Satanás. Não um trono físico, propriamente construído, fisicamente falando, mas o sistema todo religioso que fazia ser propício aquele lugar para Satanás montar o seu império, a sua potestade. Mas diante de toda essa situação, nós vemos a igreja do Senhor Jesus, a igreja cristã plantada ali em Pérgamo. Mesmo sendo perseguida, mesmo sendo seduzida e influenciada de todos os lados, ela subsistia. Nós olhamos então para Pérgamo e percebemos que era uma cidade cujo ambiente era totalmente favorável a se fazer tudo aquilo que era contrário aos princípios de Deus. Um lugar de pecado. Quais eram os pecados de Pérgamo? A política semeava a corrupção. Nós vimos que ela era referência na área política. Na área cultural, a filosofia, os helenistas daquele tempo, eles incentivavam o liberalismo. A teologia liberal era algo que as pessoas praticavam. Cada uma podia escolher o seu Deus, cada uma podia se relacionar com o seu Deus do jeito que achava que podia e que devia. E a igreja do Senhor Jesus, a igreja cristã, aquela que vinha desde Atos, cujo texto registra que ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão, era essa igreja que estava em meio a toda essa trincheira de guerra, de batalha espiritual. Mas ela tinha a tentativa de ser influenciada por muitas forças do mal. Nós olhamos que no campo da religiosidade, em Pérgamo nós encontrávamos o pecado da idolatria e do paganismo. As pessoas buscavam cura, não no poder de Deus, não no agir do Espírito Santo, não na autoridade que havia no nome de Jesus, mesmo sabendo que Jesus Cristo tinha feito muitos milagres de cura. Mas elas procuravam a cura nessa divindade chamada Esculápio, o Deus serpente, que para eles trazia cura para muitas pessoas. Mas a realidade de Pérgamo, irmãos, nos ensina que pequenos erros podem levar a grandes desastres nas nossas vidas. A igreja de Pérgamo sofreu com a abertura e a tolerância excessiva a muitas dessas investidas ou tentativas, de influência que a sociedade fazia contra ela. Mas é interessante nós pensarmos também no significado da palavra Pérgamo. Significa casado. E é nessa hora que nós olhamos para o contexto bíblico, que traz uma mensagem em que a igreja do Senhor Jesus é a sua noiva. E nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, sendo noiva dele, temos o compromisso de nos prepararmos para esse casamento. Pérgamo significa estar casado. A igreja daquele tempo precisava se lembrar disso. E não aceitar nenhuma espécie de compromisso ou comprometimento com nenhuma outra divindade. E não aceitar nenhuma espécie de influência negativa que viesse a corromper o seu relacionamento com Jesus. Porque Jesus Cristo, irmãos, não é tolerante ao pecado. A primeira lição que nós tiramos dessa carta, Jesus Cristo, ele vem e se apresenta à igreja em Pérgamo como aquele que tem a palavra de Deus na sua boca. Olha no verso 12. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 4, no verso 12,
O texto diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Olha a referência a qual João citou nessa carta escrita. E diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Jesus vem nesta carta se apresentando como aquele que tem a espada de dois gumes na sua mão, ou seja, aquele que tem a palavra de Deus, e que pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, e penetra no coração e na mente humana, era pela palavra que aquela igreja teria condições de vencer toda a influência maligna que estava sendo exercida contra ela. Então nós tiramos uma lição importante. Nós, enquanto igrejas do Senhor Jesus hoje, e temos que pensar na igreja enquanto pessoas que somos, e se somos pessoas, nos relacionamos com pessoas também. Nenhum ser humano foi feito para ser uma ilha, nenhum ser humano foi feito para viver num ostracismo. Nós, no nosso ambiente de trabalho, nos comunicamos, nos relacionamos, influenciamos os outros e somos influenciados também. No nosso relacionamento familiar, nós nos relacionamos com pessoas, nos comunicamos com elas, as influenciamos e também somos influenciados por ela. E quando nós vemos que houve uma igreja no passado que, por ser permissiva, tolerante, em excesso, as coisas que vinham por meio do relacionamento de fora para dentro, sofreu as consequências. E nós, quando vemos que Jesus se dirigiu a ela, dizendo que era a palavra de Deus que haveria de libertá-la de tudo aquilo que estava acontecendo, nós temos que trazer para a nossa vida isso como lição hoje, irmãos. E sabemos que se estivermos distante da palavra de Deus, nós não vamos sobreviver, não vamos suportar, resistir a essas influências. Quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, como que Jesus venceu a tentação de Satanás? Pela palavra. Ele dizia: para trás de mim, Satanás, porque está escrito. Ele conhecia. Aliás, Jesus era a própria palavra. Nós, enquanto igreja dele, nós precisamos ter conhecimento da palavra, porque é a palavra que vai ser o fiel da balança no momento em que as influências chegarem na nossa vida. É a palavra que vai trazer o discernimento sobre o certo e sobre o errado, sobre que peso isso vai ter na nossa vida. Se nós olharmos o texto de Efésios capítulo 6, verso 17, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, que aliás foi também uma das igrejas, foi a primeira igreja para quem Jesus usou o apóstolo João para escrever uma carta em Apocalipse, o apóstolo Paulo se dirige àquela igreja cristã em Éfeso para falar sobre a batalha espiritual. Ele se dirige àquela igreja em Éfeso para dizer que ela precisava vestir a armadura espiritual com a qual, e só com a qual ela poderia subsistir, lutar e vencer a todas as investidas malignas. No verso 17, capítulo 6 da carta aos Efésios, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Da mesma maneira que Cristo se dirigiu à igreja em Pérgamo, dizendo que ele era aquele que tinha a palavra nas suas mãos, Paulo também já tinha alertado. O autor aos Hebreus também já tinha falado sobre isso. E nós hoje precisamos receber isso como regra para a nossa vida, irmãos. A segunda lição que nós tiramos diz respeito à situação em que a igreja em Pérgamo se encontrava. Ou seja, o diagnóstico dado pelo próprio Senhor Jesus nessa carta acerca daquela igreja. Agora imagine os irmãos, se nós pudéssemos receber hoje um raio-x, uma radiografia, mais preciso ainda, uma tomografia computadorizada da nossa vida espiritual. E o próprio Senhor Jesus assinando como sendo o perito, dizendo: assim que você está. Imagina, foi isso que Jesus fez. No verso 13 ele disse:
conheço o lugar onde habitas, aonde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nesse versículo, o Senhor Jesus apresenta as virtudes da igreja, mas depois ele vai falar dos problemas que ele viu na igreja. De uma certa forma, a carta a Pérgamo, ela é otimista nesse aspecto. Nem tudo está perdido. As influências existem, o contexto geográfico daquela cidade onde estava a igreja era ruim. Mas a igreja tinha coisas boas ainda para serem vistas e serem apresentadas a Deus. Eles negavam aquelas divindades e só confessavam o nome de Cristo. Eles não se intimidavam com a perseguição religiosa que havia naquele tempo. O texto diz que Antipas, que era o servo fiel que foi morto entre os cristãos, nós vamos ver que Antipas era o pastor daquela igreja. Os livros históricos revelam que Tertuliano escreveu que Antipas, sendo o pastor da igreja em Pérgamo, foi colocado dentro de um boi construído de bronze e levado ao fogo para ser queimado e sufocado ali dentro vivo. Mas a igreja resistia. Isso mostra que alguns dos cristãos que estavam ali na igreja em Pérgamo resistiam até a própria morte. E aí Jesus diz: eu conheço o lugar onde habitas. Eu sei de tudo isso que está acontecendo. Eu sei que a barra está pesada na vida de vocês. Eu sei que a perseguição está grande. E as tentações também. Eu sei que aí existe o trono de Satanás. Esse sistema cruel, político, de uma corrupção que não tem fim, esse sistema religioso que traz uma falsa religiosidade, que não contribui com a espiritualidade de ninguém, essa cultura liberal que tenta trazer o paganismo para dentro da igreja, mas a essas alturas já tinha colocado dentro das próprias famílias. Eu sei de tudo isso, mas eu sei também que entre vocês existem alguns que conservam o meu nome, disse o Senhor Jesus. Faça uma correlação com os dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos. E nós vamos ver que o Brasil não está muito diferente de Pérgamo. Eu não quero me aprofundar nessa análise política, social, e nem tampouco econômica, mas eu quero lembrar aos irmãos de alguns anos atrás, quando alguns pastores foram à internet alertar com relação ao perigo da instauração da iniquidade no país. Eu quero lembrar aos irmãos que alguns anos atrás, alguns movimentos políticos ou pseudopolíticos levavam às ruas muitas pessoas para fazerem lobby com relação a leis que são anti o cristianismo e tentar legalizar na nossa nação o pecado. E uma vez legalizado, se transforma em iniquidade. E agora nós estamos vivendo esse tempo, onde as coisas começam a vir à tona, onde o povo está pagando a conta, mas existe uma porta de esperança. E essa porta de esperança, eu vejo nesse texto em que o Senhor Jesus diz: conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas sei também que conservas o meu nome. Ou seja, existe uma igreja que ora pela nação. Existe uma igreja que não aceita se contaminar com as praxes da cultura, que é contra a cultura cristã. Existe uma igreja que tem sobrevivido a todas essas investidas. Mas, como se trata de uma igreja humana, ela tinha alguns pontos fracos e Jesus não os deixou de apresentar. Olha no verso 14, ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí
os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e também para praticarem a prostituição. O que o Senhor Jesus está se referindo como sendo referência de uma falsa doutrina que estava já sendo disseminada dentro da igreja em Pérgamo, foi algo que aconteceu no meio do povo de Deus e que a história registrou lá no livro de Números, no capítulo 22. Entre o capítulo 22 até o capítulo 25, os irmãos vão ver a figura de Balaão, um profeta que era acostumado a receber ofertas, benefícios para abençoar ou amaldiçoar pessoas ou nação. E nós olhamos em Números, capítulo 22, um momento em que a nação de Israel estava avançando, conquistando a terra. E o que aconteceu? Alguns povos como os moabitas, cujo o líder era Balaque, ele ficou completamente apavorado com aquela situação. Era como se a sua sentença de morte, a derrota dos moabitas, estivesse decretada. E ele então recorre àquele que ele acreditava ter parte com o Deus, mesmo sendo o Deus que eles acreditavam, o Deus dos cananeus. Então Balaque oferece dinheiro para Balaão profetizar maldição contra o povo de Israel. E Balaão tenta, mas não consegue. E todas as vezes que Balaão tentava amaldiçoar, o que saía da sua boca era bênção. E por 3 vezes ele foi amaldiçoar o povo de Israel e ele abençoou. E Balaque então ficou desesperado. Mas, como não conseguiu amaldiçoar o povo a quem Deus abençoou, e foi esse o discernimento, aliás, diante de toda a revelação que Balaão teve, o que ficou na sua mente como lição foi, e disse para Balaque e para todas as outras pessoas: eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Mas, depois, lá em Números, no capítulo 36, no verso 11, existe a explicação da maneira ou da estratégia que Balaão usou e ensinou a Balaque para derrotar os filhos de Israel. Ele orientou Balaque a fazer com que as mulheres moabitas fossem até os arraiais do povo de Israel, a região de Sitim, onde Israel estava, e se misturassem e se prostituíssem com eles. E por conta disso, o próprio Deus castigou Israel e lançou uma praga sobre o povo, e 24.000 israelitas morreram. Números 36, 11 diz assim: eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Baal Peor era a divindade que aquelas mulheres prostitutas que foram lá premeditadamente, entraram, se misturaram no povo de Israel e não só se relacionaram com eles, mas levaram os homens a adorar, a oferecer sacrifícios a Baal Peor. E Deus fala aqui em Números que foi por causa disso que houve aquela praga entre a congregação. Por quê? Pela abertura que fizeram para o pecado, pela tolerância excessiva. Irmãos, tolerância é algo bom, mas excessivamente é ruim. Sai do ponto de equilíbrio, sai da moderação, sai dos limites traçados pelo Espírito Santo e leva uma pessoa, uma nação, uma família ao fracasso. E foi isso que aconteceu. Números 25:1 diz que, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor então se acendeu contra Israel.
Volta agora ao verso 14 de Apocalipse 2, quando o Senhor Jesus mesmo fala: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Os textos conferem ou não? É o Senhor Jesus testificando através da história o que ainda pode acontecer na nossa vida hoje. Os nossos olhos têm que estar abertos, os nossos ouvidos têm que estar atentos a estas ciladas. Jesus usa justamente essa palavra, as ciladas, que Balaão ensinou a Balaque para armar diante dos filhos de Israel. O Israel de Deus somos nós hoje, a igreja do Senhor Jesus. Quando Jesus escreveu as cartas que estão aqui em Apocalipse, e essa para Pérgamo, o Israel de Deus era a sua igreja. Nós precisamos entender, irmãos, nós não estamos imunes ao pecado, nós temos a proteção do Senhor, mas não temos imunidade. E o quanto mais nós nos dedicarmos a Deus, consagrando a nossa vida, nos separando, olha só, a palavra separação, na verdade, está associada à consagração. Quando você se separa, não só por se separar em si, mas quando você se separa com o objetivo de se consagrar, o que vai acontecer na sua vida se chama santificação. E a santificação traz o poder de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre aquilo que somos e sobre aquilo que temos. Então nós percebemos que Satanás estava usando em Pérgamo a mesma tática que ele usou através de Balaão com Balaque nos tempos de Moisés. A lição que nós tiramos é que precisamos estar atentos, irmãos, ao sincretismo religioso, ao ecumenismo religioso. Porque é justamente quando nós começamos a conviver e nos relacionar que nós abençoamos. Mas também é quando nós começamos a conviver e nos relacionar que nós podemos ser influenciados negativamente através de quem nós nos relacionamos. Não podemos esquecer a nossa missão de ser luz, de ser sal, de fazer diferença. Todo ser humano está sujeito à influência das outras pessoas com quem convive. E especificamente eu quero falar alguma coisa aqui para os homens da igreja. O texto que Jesus citou, de Números, da estratégia que Balaão deu a Balaque, se referia a um sistema de derrota dos chefes de família. Foram as mulheres moabitas que seduziram os homens de Deus, do povo de Deus, derrotaram-nos dentro de suas casas, destruíram suas famílias, prejudicaram o relacionamento deles com o seu Deus verdadeiro. Agora preste atenção. Quando o homem perde o seu porto seguro, quando o homem perde a sua casa, a sua família, quando o homem perde o seu relacionamento com Deus, tem mais alguma coisa em que ele pode se sustentar? Não. Essa é uma estratagema diabólica, irmãos. E nós precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Queridos, Cristo faz uma outra repreensão à igreja em Pérgamo. E ele fala agora do declínio moral semeado pelos nicolaítas. No verso 15 ele diz assim: outro sim, tu tens os que da mesma forma, se referindo a Balaão, os que da mesma forma sustentam agora a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas eram aquelas pessoas, eram seguidores de Nicolau. Eles ensinavam que aquilo que o corpo fazia
não afetava a alma. Era o dualismo da filosofia daquele tempo. A alma e o corpo eram coisas diferentes. Então, se aquilo que o corpo fizer, com certeza não vai trazer influência sobre a alma. E assim, você ser um cristão nicolaíta, significa que você pode fazer todas as coisas que o seu corpo desejar, tudo aquilo que a sua mente pensar, porque não vai afetar a sua alma. Agora, veja se essa doutrina tem algum fundamento cristão. Mas era uma doutrina vivida, defendida e pregada por alguns dos cristãos que estavam na igreja em Pérgamo. Jesus vem combater isso. Era tempo de enfrentamento, irmãos. O que Jesus falou no final do Sermão do Monte? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Enquanto luz nós precisamos brilhar. Enquanto sal nós precisamos fazer diferença. Agora eu tenho aprendido, irmãos, que ninguém faz diferença se não for diferente. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, é o apóstolo Paulo quem diz assim: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Tal é a importância que a Bíblia dá aos relacionamentos que podem desenvolver um jugo desigual, aos relacionamentos que podem trazer problemas por conta de pessoas que pensam de maneiras diferentes. Principalmente aquelas que comprometem a sua fé. Aqui, os nicolaítas eram essas pessoas. Já estavam enfraquecidos na fé, já estavam convivendo com diversos tipos de pecados, e eles não estavam atentos para o distanciamento que eles estavam do poder de Deus sobre suas vidas. E é por isso que às vezes Deus permite uma provação, para que o crente, o cristão, possa saber em que condição espiritual ele se encontra. Quando ele ora, ele não sente que Deus está ouvindo suas orações. Ou quando ele ora pensando que Deus está ouvindo, e Deus está, mas Deus não responde. A Bíblia é clara em dizer que os nossos pecados fazem a separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia é clara em dizer que nós temos que buscar a santificação, a paz, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém se relacionará com Deus. A Bíblia é clara em dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, irmãos. E nós precisamos zelar por ele. O poder do Espírito Santo vai ser liberado sobre nossa vida na medida em que nós nos comprometermos integralmente com o nosso Senhor. A santidade é um quesito primordial na vida do cristão. Amém? Agora Jesus vem com uma solução. Ele aponta a situação que o povo se encontrava, ele diz que ele estava ciente das dificuldades, ele elogiou os cristãos naquilo que estavam fazendo de certo, ele não passou a mão na cabeça, não colocou panos quentes sobre o pecado da igreja, ele denunciou os pecados da igreja, mas ele traz uma solução. No verso 16 ele diz assim: portanto, arrepende-te, e senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Qual era a solução apontada por Jesus? Arrependimento e fé. A fé, nesse texto, está relacionada ao fato de que os cristãos precisavam crer no juízo de Jesus Cristo. Precisavam crer na volta do Senhor Jesus e no seu julgamento. Talvez isso fosse uma motivação para o arrependimento. Jesus é taxativo em dizer isso. E ele faz então uma promessa, ele fecha essa carta com uma promessa. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece,
exceto aquele que o recebe. Ou seja, aquele que recebe o vencedor. O que Jesus promete, irmãos? Duas coisas. Comer do maná escondido. Se nós olharmos o Evangelho de João no capítulo 6, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus se declara como sendo superior ao maná que eles comeram no deserto. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou o pão da vida. Jesus estava dizendo que aquela igreja precisava vencer todas as investidas para estar eternamente com Ele. E esta pedrinha branca nos traz muitos significados. Naquele tempo, a pedrinha branca era usada como um veredito dado pelo júri. No tribunal, o juiz entregava duas pedras, uma preta e uma branca, a cada jurado. E na hora de dar o veredito, cada um dos jurados ou colocava a pedrinha preta como condenação, ou colocava a pedrinha branca como absolvição. O que o Senhor Jesus está falando: aquele que vencer todas essas tentações, todas essas perseguições e seduções, esse vai receber o veredito que vai liberá-lo da condenação eterna. Aquela pedrinha branca também significava naqueles tempos uma credencial que alguém lhe dava para um banquete. Uma pedra com um nome servia de entrada, de ingresso para um banquete, apontando para uma comunhão. Aquela pedrinha branca também tinha o significado de um pacto feito entre dois amigos. Eles quebravam uma pedra em duas partes, uma pedrinha branca, e cada um ficava com uma parte. E aquela pedra então tinha o nome Tessera Hospitalis. Ela significava um pacto de comunhão entre dois grandes amigos. Nós vemos que todo esse significado está aqui embutido dentro da mensagem que o Senhor Jesus quis levar para a igreja de Pérgamo. Perseverem, vençam as tentações e vocês receberão um galardão nos céus. Vocês receberão a justificação, vocês receberão a comunhão eterna comigo e vocês receberão a vitória. A pedrinha branca também era uma forma de dar prêmio aos vencedores dos jogos romanos. É interessante como que a linguagem usada por Jesus nessa carta, uma linguagem alegórica no final, ela traz para nós um significado tão profundo. Em Cristo Jesus, irmãos, nós encontramos força e poder para vencermos as tentações, mesmo estando numa situação difícil, mesmo estando dentro de um contexto de influência totalmente maligna. Jesus falou: eu sei que o lugar onde vocês estão, aí está também o trono de Satanás. Mas é possível a igreja do Senhor Jesus lutar, perseverar e vencer. E ao vencedor, o Senhor Jesus promete dar essa pedrinha branca. Um veredito que a livrará da condenação. Uma credencial que a habilitará a estar numa comunhão eterna no banquete nos céus com o Senhor. Há um pacto feito de amizade, em que temos em Cristo Jesus um amigo fiel, verdadeiro. E há um prêmio de vitória para aqueles que lutaram e venceram. Que a nossa igreja hoje, e você enquanto cristão, possa perceber o quão importante é compreender tudo aquilo que o Senhor Jesus escreveu para a igreja em Pérgamo. Você possa compreender que Pérgamo não é muito diferente dos dias em que nós estamos vivendo hoje. E que o mesmo Deus que agiu naqueles dias é o Deus que ainda pode e age hoje nas nossas vidas. E assim fazendo, irmãos, nós venceremos. Amém?